Exortação ao temor do Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, hoje Deuteronômio capítulo 10. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 10. E depois desses pedidos, vamos ao estudo de hoje. E a princípio eu quero ler apenas o versículo 12 e 13, que diz: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande nos seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Portanto, agora o que nós percebemos aqui, continuando na exortação aqui de Moisés, nós vimos no estudo de ontem, nós lemos ontem então do versículo 4 até o versículo 6, e ali, portanto, foi tratado que o mérito não era de Israel. E a partir, depois dessas declarações de Moisés, que nada mais são do que as declarações do próprio Deus, nos conscientizando, ou melhor, conscientizando o povo ali de Israel. Aí começa um relato aí que vai do versículo 7 até o final do capítulo, falando a respeito da primeira vez que Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, e que o povo então fez ali um bezerro de ouro, adorou, e ali Moisés quebrou essa tábua ali dos 10 mandamentos. Depois, agora no capítulo 10, vai falar a respeito então que Moisés volta lá novamente para buscar junto ao Senhor a tábua ali dos 10 mandamentos, as duas tábuas dos 10 mandamentos novamente. E aí ele vai, pega essa tábua e volta ali para o povo. E o que a gente percebe, portanto, é essa exortação para que o povo tema ao Senhor. E aqui dentro desse estudo, desse capítulo, do restante desse capítulo aqui do capítulo 10, a gente precisa destacar ainda pelo menos aqui mais 2 versículos. Mas antes de destacá-los, então a gente precisa perceber aqui que o Senhor está querendo o temor desse povo. Esse povo, como falamos ontem, não há mérito algum neles, mas o mérito é todo de Deus. Aqui vai falar também que a terra não pertence a ninguém que não o Senhor. Olha lá no versículo 14, fala assim: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Portanto, tudo o que existe na terra pertence ao Senhor, porque foi o Senhor que criou. Tudo o que existe nos céus e nos mais altos céus pertencem ao Senhor, porque foi Ele também que os criou. Portanto, o que nós percebemos é que tudo que há, que existe, pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, mas não apenas nós, filhos de Deus, mas os criados por Deus. A gente entende e chama então de homem criado por Deus, né? Criatura de Deus, todos os homens que foram criados, portanto, por Deus, mas que não são filhos de Deus. Portanto, tudo pertence a Ele, tudo. E uma vez que tudo pertence a Ele, Ele faz com o que é dele o que Ele quiser. Então, quando nós temos alguma coisa, e qualquer coisa que nós temos, nós reconhecemos, nós filhos de Deus, por causa desse texto, reconhecemos que não há nada nosso, porque é tudo dele. Ele acabou de falar que tudo que há na terra,
tudo que há, tudo que existe na terra, tudo pertence a Deus e não a nós. E nós entendemos que nós, como filhos de Deus, somos mordomos. Portanto, tudo aquilo que o Senhor permite que chegue em nossas mãos é para que venha nos servir, mas também servir a necessidade de outras pessoas. E isso vai ficar claro quando o Senhor fala aqui no versículo 18. Então aqui no versículo 18, ele fala assim, ele, e o ele aqui é Deus, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Portanto, Deus traz alimento e roupa tanto para o órfão, quanto para a viúva, quanto para o estrangeiro. Quando nós fizemos o estudo aqui dos profetas menores, várias vezes eu destaquei ali nos estudos dos profetas menores que Deus tem um lado, e ele está do lado do órfão, da viúva e do estrangeiro. Ele está do lado dessas pessoas que são marginalizadas na nossa sociedade ou em qualquer sociedade. Todo aquele que é marginalizado, ou seja, colocado à margem da sociedade, o Senhor olha com outros olhos para a necessidade dessas pessoas. E isso não significa que essas pessoas elas vão ter então aí algum tipo de benefício da parte de Deus, como por exemplo que elas vão ser salvas. Não é isso, não é isso. Mas Deus olha com um carinho para essas pessoas, com um cuidado, não é verdade? Para a necessidade dessas pessoas. E nos chama, nós, filhos de Deus, a servirmos essas pessoas. Lá em 1 João 3,16 fala, nisso conhecemos o que é o amor. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Portanto, se nós somos capazes de dar o nosso bem maior, que é a nossa vida, o que nós não somos capazes de dar? Então, é essa chamada de olharmos para esses necessitados, para esses marginalizados, com esse olhar de compaixão, com esse olhar de amor, compaixão, empatia, não é verdade? Então a gente aprende isso já aqui em Moisés. E Moisés vai falar assim no versículo 16. E aí eu estou lendo aqui na minha Bíblia Thomas Nelson, Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Versículo 16 está escrito assim: sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Mas eu quero ler aqui na NVI também, aliás, na NVI não, desculpa, na NAA. Eu possuo aqui também uma outra Bíblia que eu uso aqui, é a NAA, Nova Almeida Atualizada de Estudo. E aqui ela fala aqui no versículo 16, portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Portanto, o que o Senhor quer é uma circuncisão, não daquela feita ali nos homens nascidos, ali, todos os homens no 8º dia. Não é aquela circuncisão, e talvez você não saiba o que é circuncisão. Então a circuncisão é algo parecido com o que hoje nós chamamos de operação de fimose. Portanto, ele não quer essa circuncisão física, ele não quer isso, ele quer uma circuncisão no coração, como nós lemos aqui nessa versão aqui na NAA, onde Deus pede, e Moisés está falando aqui, e é Deus falando aqui, que nós devemos ter o nosso coração circuncidado. Portanto, se nós tivermos o nosso coração circuncidado, nós teremos esse olhar de amor, de empatia, não é verdade? Esse olhar de compaixão para essas pessoas que são marginalizadas. Porque lembre-se que o versículo 18 vem depois do versículo 16. Então no versículo 16 ele está falando a respeito desse coração circuncidado. E no versículo 18 a respeito desse comportamento que nós devemos ter com essas pessoas que são carentes, que são desamparadas, que são marginalizadas na sociedade. E nós precisamos voltar aqui então para os 2 versículos que nós lemos aqui, não é verdade? Que foram esses que nós lemos primeiro, versículo 12 e 13, que fala, e agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede?
senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Portanto, aqui tem essa chamada para que esse povo de Israel, eles venham se voltar para Deus, venham amar a Deus, venham obedecer os mandamentos, venham temer a Deus, venham se relacionar com Deus de todo coração e de toda a alma, não é verdade? Portanto, tem essa chamada agora para esse relacionamento de intimidade com o Senhor. E quando nós nos relacionamos de forma íntima com o Senhor, todas aquelas coisas que são do interesse do Senhor são também do nosso interesse. Portanto, é para isso que Moisés tem chamado o povo de Israel, para olhar para as coisas que Deus criou, porque tudo que existe pertence a Deus. Então, para nós termos esse cuidado e esse zelo por tudo que pertence a Deus. E aí vai falar, como nós já falamos aqui, a respeito aí do órfão, da viúva e do estrangeiro. E nós percebemos, voltando então para o Novo Testamento e olhando para as palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, lá no versículo 21, Jesus fala que aquele que conhece os mandamentos dele e os pratica, esse é o que o ama. E a minha pergunta é, você ama Jesus? Se você falar que ama Jesus e não conhece os mandamentos dele, e não pratica os mandamentos dele, então você não ama Jesus. Ele fala assim, então agora lendo aqui o texto. João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Portanto, nós precisamos conhecer os mandamentos e praticar os mandamentos. Só que quando nós olhamos para os 10 mandamentos, um primeiro olhar para os 10 mandamentos, nós descobrimos que nós não conseguimos cumprir nenhum dos 10 mandamentos. Mas como Jesus falou, não tem como colocar vinho novo em odre velho, porque senão rebenta o odre. O vinho novo, quando é colocado no odre, o odre precisa de uma certa elasticidade por causa dos gases que o vinho vai soltando ali. E, portanto, o odre velho, ele já foi bem esticado. Então, se colocar vinho novo ali, ele não vai aguentar e vai rebentar. E aí é necessário, portanto, colocar vinho novo em odre novo. O que Jesus está falando? Que não tem como colocar algo novo numa cabeça velha. Nós precisamos, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, termos a nossa mente transformada. Porque, do contrário, seremos religiosos. Religioso é aquele que procura saber quais que são as regras que tem que cumprir para cumpri-las, para que possa ter determinados direitos. E Deus nos chama para um relacionamento, Ele nos chama para sermos parecidos com Cristo, para sermos imitadores de Cristo, para podermos falar, como Paulo fala ali em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, nós precisamos ter essa mente de Cristo. E quando temos a mente de Cristo, nós não cumprimos os mandamentos querendo cumpri-los, mas é um estilo de vida. Por que que eu não bebo? Não é porque é pecado. Por que que eu não me embriago? Não é porque é pecado. É porque eu não quero. Então eu estou cumprindo um mandamento sem querer cumprir, ou seja, é algo natural em mim. Eu não bebo não é porque é pecado, eu não me embriago não é porque é pecado, porque eu não quero, esse é o motivo pelo qual eu não me embriago. Então é necessária essa transformação de mente, porque aí sim podemos cumprir os mandamentos da forma como Cristo cumpria os mandamentos. E a minha pergunta é, você tem buscado conhecer os mandamentos do Senhor? Você tem buscado essa transformação de mente? Você
tem se relacionado com o Senhor, porque Jesus fala lá então no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte B, que sem mim nada podeis fazer. Então nós temos pedido a ajuda de Jesus para compreendermos os mandamentos dele e praticarmos para sermos libertos, porque ele mesmo falou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e você vai conhecer a verdade vos libertará. A verdade tem trazido para a sua vida uma libertação? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.